seus idealizadores. Na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga, está entrando no ar Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas que está ligado aqui no programa Rádio Chofer. Estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofer aqui pela Melodia FM 87.9, também ao vivo com imagens pelo nosso Facebook, pelo Instagram. O Instagram é @melodiaconquista. A você que nos acompanha todos os dias de meio-dia até 1h, esse é o programa Rádio Chofer, um programa de uma iniciativa do Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região, sempre com muito carinho e compromisso com a nossa categoria. Agora, meio-dia e 12 minutos. Está começando o seu encontro diário com a informação aqui pela Melodia. Eu sou Genildo Ribas e juntos vamos conferir os principais fatos que estão movimentando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, também notícias do mundo. Hoje, 24 de julho de 2025, nesta quinta-feira. Aqui, as notícias mais importantes a gente analisa. Acontecem entrevistas no programa Rádio Chofer, falaremos também de economia, de política, de clima, de trânsito, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado na sua tarde. Fique com a gente, porque o programa Rádio Chofer já está no ar. Começando o programa, sempre agradecendo os chofés, os rodoviários, o pessoal do sindicato, presidente Álvaro Souza, vice-presidente Eduardo, também José Marques, muito obrigado pela companhia, todos os diretores envolvidos na organização e na manutenção desse importante sindicato da nossa cidade. A todos os rodoviários, principalmente a vocês rodoviários, cobradores, obrigado pela companhia, pela audiência, uma audiência importante, qualificada, porque aqui a gente mantém tudo que é de interesse da categoria em dias. Informações em primeira mão, você confere aqui no programa Rádio Chofer. E olha, hoje quinta-feira, 24 de julho, você sabe que aqui a gente não deixa o dia passar em branco, tá? Então vamos saber do que se comemora hoje. Hoje é Dia Nacional do Suinocultor. É isso mesmo. Nosso abraço vai para quem acorda cedo e pega firme na criação dos porcos suínos. Um trabalho que muita gente não sabe, não vê, mas é essencial para a economia do campo, da cidade também, então no Brasil inteiro. O suinocultor cuida, alimenta, trata, vacina. É uma rotina pesada, mas cheia de dignidade. Afinal de contas, a carne suína é uma carne saborosa, é uma carne saudável. É aquela carne que está na mesa do povo todos os dias. O suinocultor gera renda, gera emprego,
O Brasil que se levanta aí todos os dias no batente. Hoje também é Dia Internacional do Autocuidado. E aqui vai uma dica para você que vive no estresse do dia a dia, no volante, de relógio sempre apertado aí, horário sempre apertado. O autocuidado não é frescura não, tá? Saúde, sobrevivência. Você tem que cuidar do corpo sim, mas também da cabeça e do coração. Tira um tempinho aí para respirar, para pensar, para se alimentar direito, dormir melhor, porque quem cuida de si consegue cuidar melhor dos outros. Então, às vezes, 1 minuto de pausa evita aí uma vida inteira de dor. E hoje também é dia da tequila. Olha que maravilha, tequila. Alguém sabe, alguém já bebeu tequila? É a bebida que veio lá do México, mas virou a queridinha aí de todo mundo. Claro, né? Só para dar uma descontraída no clima. Então aqui a gente lembra de tudo. Se for beber, portanto, não dirija. Na estrada, o volante é lugar de responsabilidade. Tequila só para as horas de folga e com moderação. E para quem tem fé, hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Cristina, símbolo de força, resistência. Portanto, que ela abençoe o caminho de todos os que estão no trecho, enfrentando os desafios, com muita fé e esperança. É isso aí, meu povo. Seja você do campo, você da cidade ou da estrada, seja suinocultor, caminhoneiro, dona de casa, estudante ou aposentado, a Rádio Chofé sempre está com você. E aqui a gente valoriza quem levanta cedo, trabalha duro e faz do Brasil seguir em frente. A Rádio Chofé é a força da estrada, é a voz de quem constrói um país na boleia com as próprias mãos. Obrigado pela companhia. Agora 12:18. Vamos saber como é que tá o tempo hoje? Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Comenta aqui. Comenta aí no Instagram, no Facebook. E olha, além de você comentar como você está, como é que tá o tempo e outros assuntos, você concorre a ingressos pro Forró dos Rodoviários, a festa mais esperada, aguardada da nossa cidade. Forró dos Rodoviários é sábado, ou seja, depois de amanhã. É, meu amigo. Tá na expectativa? Quem é ansioso já tá preparando a roupa desde já, né? É, porque tem gente que é muito ansioso. Se prepara com 1 mês de antecedência e já tá pensando no que vai vestir, no que vai calçar. Mulheres, então, tem que se preparar, lógico, um pouquinho antecipada, porque dá mais trabalho, é mais tempo, né? O homem, geralmente, ele não se preocupa muito com o tempo de arrumação, não. A mulher tem que se preparar um pouquinho antes, com razão, para ficar bela, né? Mais do que já é, ela tem que se preparar mesmo. Portanto, depois de amanhã, Forró dos Rodoviários na Arena Miraflores. Mas vamos falar de agora. Temperatura de agora, aqui na nossa cidade e região. Como vai o tempo e a temperatura? Muito bem, Vitória da Conquista. Previsão da temperatura de hoje. Segundo o portal Clima Tempo, a máxima é 16 graus e a mínima de 23 graus. Não há probabilidade de chover hoje, 0 probabilidade. O sol tá pegando hoje, tá? O vento percorre a 9 km por hora. A umidade relativa do ar está na mínima de 59% e máxima de 100%. Portanto, uma umidade relativa muito boa. Todos nós sabemos, quanto maior a umidade relativa, melhor para a respiração. Quando a umidade está baixa, a gente fica com aquela garganta, sensação de garganta seca.
não é bom aí para quem tem as rinites, ites, as doenças respiratórias. Então tem que haver maior umidade no ar. E com que isso a gente tem tempos de alta umidade, tempos de baixa umidade. A gente está numa região do semiárido baiano, encontramos numa região de transição de biomas, portanto, por isso que a gente tem também essa transição de umidade relativa do ar. Vitória da Conquista tem aí, fica entre a Caatinga e a floresta amazônica, não, a região da outra vegetação, esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Olha, o sol nasceu às 6 horas e 8 minutos e irá se pôr às 17h31. A temperatura nesse instante é de 21 graus. Portanto, a temperatura boa, alta. O sol agora está no topo do céu. Vai até essa temperatura bater aproximadamente às 16 horas, 15, 16 horas. E aí vai descendo até às 17 horas. Agora, meio-dia e 22 minutos. Aí lembrei que a gente fica entre a gente fica na mata de cipó. Essa é a vegetação que a gente tem na nossa região. Agora, meio-dia e 23, vamos aos principais manchetes dos jornais do Brasil. Vamos saber o que diz aqui os jornais impressos do Brasil, notícias do Brasil e do mundo, agora na Rádio Chofé. Confira agora a pauta do jornalismo de hoje, baseada nas manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Eu lembrei, é Mata Atlântica. A gente está entre a Mata Atlântica e Caatinga. Eu quando boto uma coisa na cabeça, eu tenho que lembrar. No bioma é esse. Do lado do sul, do litoral, é Mata Atlântica. E do lado do oeste é Caatinga. Divisão é exatamente aqui em Conquista, BR-116. E olha, vamos para as notícias dos principais jornais do dia hoje. A Folha de São Paulo, em sua capa, destaca que Estados Unidos mantém silêncio e o governo Lula teme início do tarifaço em 1º de agosto. Olha, eu acho que quem não tem que ficar em silêncio é o governo Lula, ele que tem que procurar o Donald Trump para negociar isso aí. Porque as coisas vão ficar ruins se não houver uma negociação. Se ele utilizar de fato aí a lei da reciprocidade, não vai dar bom, não. O Brasil vai entrar numa crise sem precedentes. Mas enfim, vamos continuar. Falando do jornal Estado de São Paulo, o agro calcula perda de 5,8 bilhões em vendas aos Estados Unidos com tarifaço. Olha, acabei de falar isso. É o resultado se não houver uma negociação entre os países. Não se trata de soberania somente, tem que esquecer essa questão, tem que tratar de sobrevivência. Vamos deixar o orgulho de lado, nosso presidente. Vamos lá negociar. O jornal O Globo destaca em sua capa que a expectativa de acordo
Estados Unidos e Europa anima a Bolsa. O Brasil critica Trump na OMC. Olha, para vocês verem as diferenças de informações. A Europa está tendo acordo com os Estados Unidos, mas a gente ainda não. O jornal Zero Hora destaca em sua capa que o Brasil protesta contra tarifaço de Trump em reunião da OMC e recebe apoio de 40 países. O jornal Valor Econômico informa em sua principal capa que a exportação de valor agregado mais alto para os Estados Unidos amplia o impacto do tarifaço. O jornal Correio Brasiliense destaca que o Brasil contesta tarifaço na OMC e o Senado vai aos Estados Unidos. Vamos para a próxima capa aqui, por fim, Jornal à Tarde, sempre muda um pouquinho do assunto. Jornal à Tarde destaca que o trabalho precoce na zona rural expõe jovens de acidentes graves. Esses foram os principais destaques dos jornais impressos, nos principais jornais do Brasil, agora meio-dia e 26. Olha, meio-dia e 27. Vamos para a pauta do nosso jornalismo de hoje. Ouça agora as manchetes do dia. Olha, hoje nós vamos falar da reviravolta do caso da Novo Horizonte. Houve uma reviravolta muito grande do caso da Novo Horizonte, selecionados aí. Vamos falar sobre isso aqui. Olha, reviravolta do caso da Novo Horizonte, notícia que saiu agora há pouco. Novo Horizonte havia sido embargado aí, teve uma reviravolta aí, portanto. Selecionados para a CNH gratuita na Bahia já podem consultar o resultado. Há um mês do desaparecimento do servidor público municipal de Vitória da Conquista, a polícia ainda continua sem pistas. Falaremos também que a aviação Águia Branca celebra 79 anos, destacando a importância dos motoristas para o transporte rodoviário brasileiro. Outro destaque que o corpo da cantora Preta Gil chega ao Brasil hoje. Será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público amanhã. Por fim, o ex-ministro Marco Aurélio destaca: Moraes precisa ser levado a divã de psicanalista. As notícias de hoje, nós vamos falar daqui a pouquinho os detalhamentos. E agora eu quero chamar meu querido amigo Rick Bahia para falar do Forró dos Rodoviários, que vem aí depois de amanhã. Rick Bahia convida nossa turma bonita, nossos ouvintes do programa Rádio Chofé, para essa festa de sábado. Vem aí, dia 26 de julho, no Forró dos Rodoviários, a festa mais esperada e que já virou tradição. Atrações, o forrozeiro Roberto Dantilli, os Clones do Brasil. Encerramento com Bruno Magalhães, animação e locução é minha, Rick Bahia. Rodoviários, contribui com 1 quilo de alimento. Ingressos à venda na sede do Sintra BC. Fone 3423-4959. Obrigado, meu querido Rick Bahia, pelo convite.
Todo mundo convidado no próximo sábado, tá? Não perca. Forró dos Rodoviários na Arena Miraflores. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com o detalhamento dessas informações que eu passei aqui agora. Sai daí não, já a gente volta. Você está ouvindo Rádio Chofer. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Rádio Chofer. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados. Equipe qualificada e constantemente treinada. Portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística. Inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time, acessando o site praticaservice.com.br praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem aí, dia 26 de julho, no Forró dos Rodoviários, a festa mais esperada e que já virou tradição. Atrações, o forrozeiro Roberto Dantilli, os Clones do Brasil. Encerramento com Bruno Magalhães, animação e locução é minha, Rick Bahia. Rodoviários, contribui com 1 quilo de alimento. Ingressos à venda na sede do Sintra BC. Fone 3423-4959. Você está ouvindo Rádio Chofer. De volta com a nossa programação, Rádio Chofer, até 1 da tarde. Olha, direitos não são conquistados, não são dados, são conquistados. O Sintra VC luta por garantias de emprego,
garantia da sua renda e principalmente dos benefícios da categoria. O associado do SintraVC conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza para toda a família, descontos em exames e muito mais. Ligue 3423-4959, faça sua adesão. O SintraVC luta sempre pela categoria. Gestão de Álvaro Souza e toda a sua diretoria. Agora, 12:35. Você que ainda não trocou o seu ingresso, corre lá. Corre lá. Você é associado, só levar 1 quilo de alimento não perecível. Você que não é associado pode comprar o ingresso lá na sede do SintraVC, que fica ali na Laodiceia Guzmão, subindo logo do lado esquerdo. Você já vai ver lá a placa do SintraVC, um local que você será muito bem recebido, uma equipe preparada para te receber. E hoje é o penúltimo dia, tá? Amanhã é o último dia, depois tem sábado que já é o dia da festa. Não deixe para a última hora, não. Forró dos Rodoviários vai contar aí com grandes atrações e muita alegria para te recepcionar. Agora 12:36 e a Aviação Novo Horizonte informou hoje que obteve uma liminar na Justiça que suspende a decisão da AGERBA, que é a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, de Transporte e Comunicação. É uma agência que cuida desses 3 segmentos. A AGERBA determinou a interrupção das atividades intermunicipais da empresa em todo o estado. Ela entrou com a ação, com a liminar, e a empresa garante, portanto, a continuidade de suas operações normalmente, sem interrupção nas linhas que atendem em diversos municípios baianos. Em nota, Novo Horizonte afirmou que segue cumprindo suas obrigações e trabalhando para oferecer um serviço seguro e eficiente à população. A decisão judicial representa um alívio para os passageiros que dependem do transporte intermunicipal da empresa, especialmente em regiões do interior do estado. A AGERBA ainda não se pronunciou sobre o recurso e o caso segue em andamento na Justiça, enquanto as operações aí permanecem ativas. Olha, por enquanto aí é um alívio, né? Tanto para os funcionários quanto para os passageiros. Tá aí uma briga judicial. A questão agora está na mão dos juízes, que vão analisar aí cada caso. Muito bem, por enquanto todo mundo do jeito que está. Continua rodando, operando normalmente Aviação Novo Horizonte, no nosso estado. Agora 12:38 e olha, selecionados para a CNH gratuita, quem fez aquela inscrição para obter a Carteira Nacional de Habilitação gratuita na Bahia, podem consultar o resultado. Saiu ontem, o Detran Bahia, o Departamento Estadual de Trânsito, divulgou uma lista dos selecionados dos programas CNH Gente e CNH da Escola. Foi iniciativa do Governo do Estado que teve como objetivo garantir o acesso gratuito à primeira habilitação para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo aí a inclusão e a mobilidade. Nesta edição foram disponibilizadas 12.000 vagas, distribuídas entre diferentes públicos, estudantes da rede estadual, jovens beneficiários da Bolsa Presença, participantes do Bolsa Bahia pela Paz, além de pessoas cadastradas no CAD único. As famílias atingidas aí também pelas tragédias de fogos de artifício lá em Santo Antônio de Jesus teve uma parcela aí de cota para essa contemplação. Os contemplados deverão comparecer ao posto do Detran na Bahia entre os dias 31 de julho a 29 de agosto, levando a documentação necessária, que é a identidade, CPF,
comprovante de residência. E aqueles que residem com terceiro devem apresentar uma declaração de residência acompanhada com RG e o titular do imóvel. Após a confirmação da documentação, os selecionados darão início às aulas teóricas, com a carga horária de 90 horas presenciais. Posteriormente, aí, as aulas, todas as etapas aí custeadas pelo programa. A consulta está lá no site oficial do Governo da Bahia, www.ba.gov.br. Os candidatos também terão informações via WhatsApp, no número que vocês cadastraram no momento da inscrição. A ação é acompanhada por órgãos de controle, como o Ministério Público, do Tribunal de Contas, buscando foco na transparência e na equidade do processo seletivo. Maiores informações podem ser obtidos por meio do site do Detran e nos canais oficiais do Governo da Bahia. Aí, se você fez a inscrição para a CNH gratuita, vai conferir se seu nome foi um dos selecionados. Agora, 12h41. Quero aqui mandar um abraço especial para a Cidinha, acompanhando todos os dias, meu querido amigo Alex, sempre na sintonia, ouvindo pela web também, quando ele está viajando. Muito obrigado pelo apoio, pela companhia, pela audiência. Alô, Cidinha, almoçando e ouvindo aí o programa Rádio Chofé. Um abraço a vocês e toda a família. Que a gente tem um apreço especial por vocês. Abraço também a todos os meus amigos do Clube de Tiro Conquistense, na pessoa do presidente Wilson Brito, Adilane, nossa querida vice-presidente, e todos os atletas do Clube de Tiro Conquistense. Abraço a Marcelo, Luizinho, a todos, é muita gente, a Ramon. Se for falar o nome de todos aqui, a gente fica até o final do programa, mas eles sabem que eu estou dando um abraço coletivo. E nessa quarta-feira, ontem, completou um mês do desaparecimento do servidor público municipal de Vitória da Conquista, o Fábio Araújo, de 38 anos. Ele está desaparecido desde o dia 23 de junho do mês passado, quando saiu de casa, lá no bairro Rubens 2. Saiu de casa pela manhã com sua moto. Instantes depois foi filmado por câmeras de segurança num trecho da Avenida Jorge Teixeira, lá próximo ao estádio do Lomantão. Foi o último registro de Fábio que foram feitos. A Polícia Civil disse que não há novas informações sobre o caso, que também não há vestígios de algum tipo de crime, pois nada foi furtado ou roubado, sem tentativa de homicídio ou latrocínio. O celular de Fábio, inclusive, foi deixado na casa dele, saiu sem celular. O Corpo de Bombeiro disse que as últimas buscas realizadas naquela área ou em torno do Lomantão, incluindo a Lagoa de Decantação, o antigo Pinicão, foram feitas no dia 12 de julho, mas nada foi encontrado e que precisa de novas pistas aí do paradeiro de Fábio para fazer novas buscas. Tá aí, quem tiver alguma informação, entre em contato com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Civil, porque tá estranho, né? Sumiu tem um mês e ninguém tem notícia. Achou somente aí, acho que o capacete, a blusa dele, mais nada. Ô Fábio, parece, meu filho. Se você estiver nos ouvindo aí, dá notícia. A família está desesperada. A gente tem empatia pela família. Imagine só esse tempo todo sem notícias nenhuma. Como é que tá o coração da família?
Desejamos que ele reapareça e com saúde, se Deus permitir. São os votos do programa Rádio Chofé. Agora, 12h45. Olha, a Aviação Águia Branca celebra hoje 79 anos de empresa. Destacou aí a importância dos motoristas para o transporte rodoviário brasileiro. São 79 anos de história, a empresa de transporte rodoviário de passageiros, que quase que coincide aí com a celebração do dia do motorista, que vai acontecer amanhã, né? Lembrando que o dia do motorista é amanhã, reforça aí a importância desse profissional que mantém o Brasil em movimento. A data torna-se ainda mais significativa ao reconhecer aqueles que, com dedicação e responsabilidade, conectam pessoas e regiões de todo o país. A homenagem chama a atenção aí para os desafios do setor. De acordo com a pesquisa do Mundo Logística da Febrabenz, que aconteceu em 2024, apenas 4,1% dos motoristas tinham até 30 anos de idade. De um lado, revela a dificuldade de atrair novos profissionais para a área. O transporte rodoviário é responsável por mais de 65% dos deslocamentos de cargas e passageiros no Brasil. Enfrenta aí uma crescente escassez de mão de obra. Para 59% desses trabalhadores, a valorização salarial é essencial para permanecer no setor, enquanto 38% destacam a importância de benefícios, como plano de saúde e seguro de vida. Tá aí a importância do sindicato para lutar por esses direitos. Tá aí a importância do Sintravc, porque realmente Álvaro é preocupado com essas demandas para os rodoviários. Olha, a Aviação Águia Branca, ela se atenta a esse cenário, vem intensificando investimentos e ações que priorizam o reconhecimento, o bem-estar e o desenvolvimento contínuo de seus motoristas. Em comemoração a esse aniversário. Entre os destaques estão políticas de remuneração, acordo com o mercado, programa Medicina do Sono, que oferece acompanhamento especializado e garantir a qualidade, descanso, mais segurança nas estradas. Tá aí, tomara que isso aconteça de fato e dê valor ao profissional do volante. Eles buscam melhores remunerações, melhores condições de trabalho e os benefícios que possam atrair o profissional para essa categoria, que está cada dia mais escasso, tá? Tá difícil achar profissional porque tem que haver investimentos, tem que haver atratividade. Profissão de risco. Agora, 12h48, Rádio Chofé continua. E o corpo da cantora Preta Gil chega ao Brasil hoje. Será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público amanhã. Então ela vai chegar lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizado em São Paulo, e logo será encaminhada para o Rio de Janeiro, onde será velado em cerimônia pública no Teatro Municipal da capital fluminense. O ato acontecerá das 9h à 1h da tarde de amanhã. Após o velório, o corpo da cantora será encaminhado para uma capela ecumênica do crematório do cemitério da penitência por volta das 15 horas, onde ocorrerá uma cerimônia de despedida para os familiares e os amigos mais próximos até às 17 horas. Após esse momento íntimo, o corpo da Preta Gil será encaminhado para a cremação. Cremação é a prática de reduzir o corpo a cinzas. Preta morreu no último domingo lá em Nova York, nos Estados Unidos. E a artista lutava contra um câncer de intestino desde 2023. No domingo, enquanto ela estava se preparando para voltar para o Brasil, passou mal em uma ambulância a caminho do aeroporto. Já estava a caminho do aeroporto, vindo a falecer logo em seguida. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro fica localizado no centro da cidade,
no local do circuito, Mega Bloco, que é um circuito de carnaval da cidade. O circuito ganhou o nome da cantora em homenagem que a prefeitura deu à artista. Tá aí, ó. Homenagem justíssima, cantora muito querida no país, filha do Gilberto Gil. Agora, 12h50. E olha, a gente falou da crise, e a crise entre o Brasil e os Estados Unidos compromete o transporte rodoviário de cargas e ameaça milhares de empregos. O CERCEP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas lá de São Paulo e região, vem a público expressar a profunda preocupação com os efeitos dessa crise institucional política entre o Brasil e os Estados Unidos. Uma tensão diplomática que provoca retração nos fluxos logísticos internacionais, compromete rotas consolidadas do comércio exterior, afetando diretamente operações de centenas de transportadoras no Brasil. Dados do CAGED, pesquisadores do Instituto Paulista de Transporte de Cargas, mostram que somente o estado de São Paulo, o setor é responsável por mais de 450 mil empregos diretos. E conforme os números do ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mais de 34 mil empresas atuam no transporte rodoviário de cargas no âmbito nacional. E o setor reúne quase 1 milhão de empregos formais, responde a cerca de 65% de toda a movimentação de carga no país, incluindo grande parte das operações portuárias, exportações e importação. Portanto, o arrefecimento ou o esquentamento dessas relações comerciais com os Estados Unidos, que é um dos principais destinos das exportações brasileiras, tem efeito imediato sobre as empresas, que enfrentam redução de volume de cargas, um aumento dos custos operacionais, com redicionamento, tem que movimentar, tem que redirecionar essa carga, E essa insegurança para planejar os investimentos tira os investidores do Brasil. Então a continuidade desse cenário coloca em risco milhares de postos de trabalho e a sustentabilidade das operações logísticas no país. O que está em jogo nesse momento, gente, vai muito além de cifras. São famílias que dependem do setor para garantir sua sobrevivência, sua subsistência. O transporte rodoviário de carga é uma das bases estruturais do nosso país, da economia nacional. E essa desorganização tem um potencial devastador para o crescimento do nosso país. Então, o momento exige uma postura de estadista por parte do governo federal. É preciso agir com urgência, inteligência. É isso que a gente bate de toda a tecla todos os dias. Tem que ter humildade para construir um diálogo, restabelecer relações diplomáticas e sólidas. Essas vaidades políticas não podem sobrepor a um bem-estar da população brasileira. O país precisa de estabilidade econômica, segurança jurídica, ambiente propício a negócio. Somente assim será possível manter as empresas em funcionamento e manter os empregos preservados. A Rádio Chofé se manifesta solidariamente com todas as transportadoras que sofrem os impactos dessa crise. A gente reafirma o nosso compromisso com a defesa do empresário do setor, com a defesa dos empregos, com a manutenção dos postos de trabalho. A gente precisa retomar o crescimento sustentável na atividade transportadora, na atividade rodoviária. Estamos diante de uma crise em que vários empregos, várias pessoas deixarão
de trabalhar se caso isso não ser revertido. Estamos em tempo ainda. Temos ainda mais 6 dias aí. Quando eu digo temos, é porque a gente faz parte de um país, mas o chefe de Estado é o presidente da República. Ele que deveria, de fato, deixar um pouquinho o ego de lado para poder negociar. A gente sabe que uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros ninguém vai comprar o produto lá fora. O custo operacional vai subir. As empresas, já existem empresas já parando, diminuindo sua produção. Estamos nas mãos de um presidente que só está pensando na reciprocidade e não na negociação. Agora, 12h56. E olha, segundo o ex-ministro Marco Aurélio, ele que foi membro do STF, ele destaca, abre aspas, Moraes precisa ser levado ao divã de psicanalista. Pois é. Em entrevista ao jornal Estadão, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, fez duras críticas ao colega Alexandre de Moraes, afirmando que seu comportamento no exercício do cargo demanda de análise psicológica. Segundo ele, decisões como censura a diálogos e imposições de medidas cautelares extremas ferem a democracia e desgastam a corte. Abre aspas novamente. A atuação alargada do STF gera desgaste institucional, fecha aspas. Diz o ex-ministro, tá? Não sou eu, não. Quem falou isso foi o ex-ministro Marco Aurélio de Melo, questionando aí a postura de Alexandre de Moraes, que em sua avaliação adota medidas incompreensíveis para um Estado democrático de direito. Ele citou, por exemplo, a proibição de debates públicos, que classificou como uma mordaça de censura prévia do século XXI. Então, para o ex-magistrado, a história cobrará tais atos. E, segundo ele, maltratam uma Constituição. Então, sobre o respaldo aí da primeira turma do STF, as decisões de Moraes, Marco Aurélio criticou e chamou de espírito de corpo indevido. Defendeu a cada ministro deve agir aí com independência, sem solidariedade automática. Ele fala novamente que quando ele integrou ao colegiado, ele votava conforme a convicção e não para somar votos. Ele destacou também que a tornozeleira de Bolsonaro é uma humilhação desnecessária. O ex-ministro também condenou a imposição da tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, medida que considerou excessiva e degradante. Ele fala lá que tratam como um bandido de alta periculosidade, que desrespeita a instituição da presidência. Afirmou, portanto, aí Marco Aurélio. Ele disse também que ainda, se estivesse no STF, acompanhava o voto do ministro Fux. Foi contrário a essa restrição, essa série de restrições. Marco Aurélio questionou aí a condução do processo, do foro privilegiado, lembrando que no passado o presidente Lula respondeu à ação na Justiça Comum. Houve uma série de instâncias aí para poder ele chegar a ser preso. E ele questionou por que Bolsonaro é julgado diretamente ao STF. A legislação não mudou de lá para cá. O que explica isso? Chamado de moderação, o STF deve agir como colegiado, não como voz individual. E, por fim, o ex-ministro pediu temperança ao Supremo, defendendo a correção dos rumos sem censura prévia ou atropelos. A Corte precisa agir coletivamente, não por decisões monocráticas e avaliar as repercussões de seus atos, mas sim avançaremos, concluiu. Tá aí a opinião do ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Melo.
Gente. Fiz um questionamento anteontem aqui que a gente faz a seguinte pergunta e ainda repete. Onde começa a justiça? Onde termina a justiça e começa a tirania? Fica a pergunta no ar. Agora, 1h em ponto. Finalizamos por hoje mais uma edição do programa Rádio Chofer, aqui pela Melodia FM, pelo Facebook, você que nos acompanhou ao vivo, pela Rádio Web, muito obrigado pela qualificada audiência. Esse programa que é idealizado pelo Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região. Agradecemos a todos pela companhia, desejamos a todos uma excelente tarde nesta quinta-feira. E amanhã a gente volta, a partir do meio-dia, se assim nosso bom Deus permitir. Continue com a programação da Melodia. Continue, porque daqui a pouquinho tem um programa Portal Notícias Bahia, com Léo Pereira e Luciana Novaes. Forte abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Rádio Chofer, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Vem aí, dia 26 de julho, no Forró dos Rodoviários, a festa mais esperada e que já virou tradição. Atrações, o forrozeiro Roberto Dantilli, os Clones do Brasil. Encerramento com Bruno Magalhães, animação e locução é minha, Rick Bahia. Rodoviários, contribui com 1 quilo de alimento. Ingressos à venda na sede do Sintra-VC. Fone 3423-4959. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança.